Em primeiro lugar, eu desejo que o agradecimento é meu de estar aqui uma vez mais em Casa de América para a apresentação de um livro meu. Já estive aqui em 97, quando tive a oportunidade de também apresentar o livro El Dueño del Mar, que tive uma tradução em espanhol, primeiro em México, e depois tivemos a oportunidade de lançar acá, e todo o mundo de língua espanhola, de América, e também, eu penso que o Fundo de Cultura tem uma divulgação muito larga, e então, onde tem uma presença do Fundo de Cultura, também tive a oportunidade de participar em espanhol dessa história com os leitores de espanhol. E agora estou aqui para lançar o último romance que escrevi, uma novela, que se chama La Duquesa Bien Vale una Misa. É uma coisa diferente que he hecho como escritor. Todos sabem que tenho uma vida dividida entre a política e a literatura. A política é o destino, como dizia Napoleão, que a política é destino, não é vocação. Ela acontece na vida da gente. E a literatura é uma vocação. Eu penso que a vocação minha, em princípio, desde niño, eu pensava que era a literatura, mas depois a política ha entrado em minha vida e dominou bastante tempo, e tive que destinar menos tempo à literatura, mas não há um dia que não tenha hecho uma invitação de noviazgo à literatura. Jamás la abandonei. Então, esta novela é uma novela que é uma sequência, porque he empezado como escritor na parte de la literatura, de ficção, a escrever contos. Em primeiro lugar, escrevi Norte das Águas, que também foi traduzido ao espanhol em México. E eram as histórias do Brasil profundo, de minha região, quer dizer, o viejo Brasil, da região de las sequias, com as histórias dramáticas do povo que vive o tempo da sequia, tem que emigrar para o sul em busca de trabalho, e também são os dramas muito largos. Eu mesmo, meu abuelo é como se diz em Brasil, retirante, quer dizer, andante, que saiu da região de las secas para as terras do Maranhão. E depois he escrito também outro livro, 10 contos escolhidos, e outros livros de contos. E me aventurei a escrever um conto sobre o mar, que quando era também moço, tive a oportunidade de escrever um estudo sobre os pescadores. E então, he passado um mês entre os pescadores, recorrendo às lendas que tínhamos em norte de Brasil, do tempo das descobertas, que estavam hasta hoje na memória de los pescadores. E he descoberto que as legendas, sim, que as legendas eram as mesmas que tinham na costa de África, que das grandes navegações,
e que com o tempo todavía não se havia perdido. Então, empecé a escrever um cuento que era um naufrágio. Então, empecé. Quando empecé, conhecia muitas histórias do mar e dos pescadores, e me envolvi e terminei a escrever um livro que foi El Dueño del Mar, que tive traduções em 12 línguas. Em Brasil tive também uma larga de 17 edições, e foi um livro que terminou num romance, que foi, empecé um cuento e terminei no romance. O naufrágio era o fim do romance que havia empezado. Sim, estou falando para chegar a la duquesa. Então, depois também he escrito um livro sobre a região da floresta em plena Amazônia, onde tinham garimpos. Então, também no século XIX, estes garimpos estão hoje garimpos muertos, pero as histórias eram na região de contestação entre França e Brasil, desconhecida. Também he hecho uma larga pesquisa que ha durado 3 anos. Então, escrevi um outro livro chamado Saraminda, que é a história de uma mulher negra que vai ao garimpo e domina o garimpo, se torna a reina do garimpo. Então, esta mulher estava em Cayena fazendo pesquisas sobre este tempo de los garimpeiros que tinham descoberto as minas de ouro daquela região, quando ha passado uma mulher muito bonita, e eu disse, vou segurar esta mulher e colocá-la em minha novela. Então, la levei ao garimpo e se tornou reina del garimpo. Então, é esta história. Deixei os temas regionais e me dediquei a um tema urbano, que é esta novela que La Duquesa vale uma missa, vale bem uma missa. A partir da concepção deste livro, quando me veio a ideia, quando houve a Revolução Comunista de 1935, uma tentativa de revolução comunista em Brasil, então o Comintern, como não podia mandar dinheiro para financiar os revolucionários, ha mandado para o Brasil obras de arte que eram vendidas, transformadas em dinheiro, e então haviam financiado a revolução. Eu conhecia que era suegro de um cunhado meu, um homem que era um homem rico, que tinha construções no Rio de Janeiro, e que também, por essas coisas, era um homem socialista, também comunista, e se dava muito com os líderes comunistas, embora sendo um homem rico. Então, ele tinha uma relação com Prestes, o líder comunista do Brasil, e ha vendido a ele uma dessas obras de arte que tinha vindo para financiar a Revolução Comunista de Brasil. E é um quadro que ficou em sua casa, e eu tive conhecimento dessa história. Então resolvi fazer um livro sobre esta história. Então, he pensado, que quadro teria sido esse? E como tem no Louvre o quadro de La Duquesa de Vilar, que é um quadro muito formoso, hermoso, que é um quadro que tem
la duquesa con su hermana en el baño, y entonces está a tocar el seio de su hermana diciendo que ela estava embarazada de el rei Henrique IV. E idealizei que era este o quadro que estaria lá, na casa dele. E seu filho, Leonardo, quando ha visto aquele quadro, que citou-se em sua juventude, se ha apaixonado pela mulher do quadro. E é uma paixão impossível, porque se tornou uma obsessão que ha dominado toda a sua vida. Então, a história se decorre, se passa durante este período. Então, o quadro também tem muito da história da França, porque esta mulher era uma mulher que era a duquesa, que era amante de Henrique IV, e que também, quando ele viveu com ele 9 anos, e quando ele estava para perder o reino de França, porque os huguenotes eram, e ele era um huguenote, os católicos então tinham a oportunidade de que ele deixasse de ser rei. Os bispos estavam a convocar toda a França para destituí-lo da função de rei. E aí é o episódio famoso que ele se converteu ao catolicismo somente para manter o reinado de França. Então, a mulher que ha convencido a Henrique IV a se tornar católico foi Gabrielle d'Estrées, que era a duquesa de Villars. Então, que está no quadro. Então, foi ela que lo ha convencido, e que quando ele foi à Catedral de Saint-Denis, ha dicho: Paris vale uma missa. Então, a partir deste momento, ele, que era um homem muito dissoluto, foi à Catedral de Saint-Denis, faz essa declaração, declara que é católico, e em seguida, numa bandeja, numa bandeja de plata, com muitas moedas, e lá juega ao pueblo que assistia, que tinha assistido a senha da conversão do rei. Pero em seguida ele ha salido e foi ter um amante com a abadesa del convento, que tinha numa traição também a duquesa de Villars. Então, esta é a história do quadro. O quadro também tem seu mistério, porque não tem autor conhecido. É um quadro de la escola de Fontainebleau, com autor desconhecido. É assim que está tombado no Louvre. No Louvre. Então, este quadro estava na casa e morre o viejo dono. Então, se estabelece uma luta de família para saber quanto valia o quadro, que poderia ser uma fortuna, um quadro, uma celebridade muito grande. E Leonardo, que era apaixonado por la duquesa, não permite que se venda o quadro. Disse: eu sou um dos 5 hijos del hombre, se vão a vender um quinto de esto, é da duquesa de Villars, que é minha. Então, e daí a história se desenvolve com seu padre também tinha uma suposta amante, e ele se apaixona por a ex-amante do padre, e depois se casa com ela, e vão a contratar um expert para fazer a avaliação do quadro.
E esse experto tinha que dizer se o quadro era um quadro verdadeiro ou se era um quadro falso. E depois de estudar muito, fazer provas, e durante este tempo toda a família estar a distribuir a herança, estar a fazer luta por, e a espera da avaliação do quadro. E depois de fazer um longo estudo, o avaliador chega e diz que o quadro não é verdadeiro, não é uma cópia de época. Então é uma decepção muito grande. Mas o homem que Leonardo, que é o homem do romance, o personagem principal, então disse, não concordo, é mentira, o quadro é verdadeiro, não pode dizer que a minha mulher é uma mulher. E tinha noites, sonhos com ela, é um romance impossível. Quer dizer, esses romances impossíveis, esses romances sonhados, esses amores eternos, como tinha Don Quixote, não? Então, esse é o livro. E, finalmente, há uma cena final que o quadro, não se sabe o que acontece com o quadro. E há uma cena de quase que deixa ao leitor concluir se foi uma cena de loucura, de desespero, e que ha acontecido com o quadro. Essa é a história da duquesa Bien vale una missa. A política trata com a arte do possível, né? E trata e lida com realidades, e a literatura com abstração, de maneira que é muito difícil a convivência da política com a literatura. Mas eu sempre he separado a literatura, nunca he hecho política com literatura, nem literatura com a política. Eu não sei, porque essa minha primeira novela urbana, e não me he sentido muito à vontade a escrever, porque meu tema é outro tema de toda a minha vida em ficção. Então, agora estou a tentar escrever uma que será a última, eu penso que será a última, e será a última, que vou fazer sobre uma novela sobre o solar de los Tarquínios. É a história de 3 viejos que não morrem nunca, estão já muito viejos, então é sobre a velhice. Foi uma época muito dramática, porque todos sabem que eu era vice-presidente, e no dia que o presidente ia tomar mando do governo, foi hospitalizado, e tive que sem haver participado da formação do governo, sem haver participado do programa de governo, tive que assumir a presidência do Brasil no momento em que de transição entre regime de ditadura e a democracia. Foi períodos muito difíceis, mas atravessamos, hicimos a Constituinte, também o Brasil volviu a plena democracia, e hoje é uma democracia consolidada, muito forte. Os militares não têm hoje nenhuma influência na política e nenhuma possibilidade de volver à política. Eu tinha um amigo meu que dizia que 2 coisas haciam a gente deixar a política. Uma era quando o povo largava o político, outra quando o político largava o povo. E agora eu tenho uma terceira, é quando chega a idade de largar a política.